Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 20 de maio de 2024, segunda-feira. Hoje nós vamos estudar o 6º volume dos Cadernos do Concílio do Vaticano II, uma publicação da CNBB que fala da liturgia no mistério da Igreja. Dando continuidade à coleção Cadernos do Concílio, em preparação ao Jubileu da Esperança do próximo ano, hoje nos debruçaremos no volume 6 dessa coleção que traz como tema a liturgia no mistério da Igreja. A liturgia sempre foi uma preocupação da Igreja e não seria diferente do Concílio Vaticano II, possibilitando assim uma maneira de que os fiéis participassem melhor da liturgia e do mistério pascal de Cristo. A liturgia é o centro da Igreja. Uma liturgia bem participada e bem preparada é possível chegar-se ao ápice do mistério pascal de Cristo. Antes do Concílio Ecumênico Vaticano II, a missa era celebrada em latim e o sacerdote celebrava de costas para o povo, virando-se somente na hora da homilia em alguns outros breves momentos. Os fiéis não entendiam muito bem o que acontecia durante a missa e com isso não chegavam ao ápice do mistério celebrado, o mistério pascal. Inclusive a sineta que toca até hoje na celebração eucarística na hora da consagração era tocada no momento da consagração para que os fiéis voltassem atenção ao altar naquele momento. Por isso os padres conciliares resolveram mudar a forma de celebrar a Santa Missa e a liturgia passa a ser celebrada na língua vernácula, na língua de cada país, e o padre fica de frente para os fiéis. A missa passou a contar com a maior participação dos fiéis. Houve o que o Concílio Vaticano II chama de uma celebração eucarística renovada. Meus irmãos, com a reforma litúrgica mudou-se apenas a maneira de celebrar, mas não se perdeu a essência do mistério celebrado. Desde o início da Igreja primitiva, com os apóstolos dos primeiros séculos já se celebrava a Eucaristia, que consistia no essencial que conhecemos hoje, tal como é o anúncio da palavra e a partilha do pão, mesa da palavra e mesa do pão. Até hoje, quando vamos à missa, participamos das duas grandes mesas, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Isso não mudou. O que ocorreu é que desde os primeiros séculos da Igreja, a celebração da missa foi se aperfeiçoando. Houve uma mudança também na celebração dos rituais de alguns sacramentos, pois além de mexer na maneira de celebrar a Santa Missa, teve que repassar também por todos os sacramentos, colocando em destaque o rito e o conteúdo teológico de cada um deles. Também foram revistos os ritos de ordenação, a bênção dos óleos sagrados, a bênção do abade das abadesas, a consagração das virgens, a profissão religiosa, a dedicação de uma igreja e o rito de dedicação e bênção do altar e o ritual das exéquias. Ainda em 1970, o Papa Paulo VI, no mês de novembro, introduziu na igreja a nova edição da Liturgia das Horas. Ela tornou-se uma oração pública da igreja, povo de Deus, não mais reservada ao clero somente ou algumas ordens religiosas, mas podendo ser rezada também pelos fiéis leigos, o que é muito louvável. Irmãos, podemos observar que a liturgia como um todo não é somente a celebração eucarística, mas engloba todos os sacramentos e todas as orações da igreja. Muitas vezes limitamos a liturgia à celebração da missa, mas até mesmo para celebrar os sacramentos ou a liturgia das horas, é necessário ter uma preparação litúrgica. A liturgia ajuda a reger o rito celebrado, para que tudo saia dentro dos conformes. A liturgia tem uma ligação estreita com a história da salvação, pois remete-se aos textos sagrados do Antigo Testamento até chegar aos textos que falam da paixão, morte e ressurreição do Senhor e ao ápice do mistério pascal de Cristo. A palavra mistério sempre esteve presente desde o Antigo Testamento. Mistério é aquilo que não conseguimos ver aqui, mas contemplaremos de maneira definitiva na vida eterna. Por isso, ao final da consagração
consagração, o sacerdote diz mistério da fé, pois aquilo que aconteceu ali naquele momento só contemplaremos verdadeiramente no céu. Um documento que retrata toda essa mudança litúrgica e que foi publicado ao longo do Concílio Vaticano II é a Constituição Conciliar Sacrosanto Concílio, e recomendo que todos façam a leitura desta Constituição, deste documento. Nesse mesmo documento, ou nesta mesma Constituição Conciliar, diz que Cristo continua presente na igreja por meio da liturgia. Uma liturgia bem celebrada e bem organizada nos conduz para o mistério de Cristo. É claro que além de bem celebrada e organizada, para que cheguemos ao ápice do mistério de Cristo, é preciso que todos participem atentamente. A presença de Cristo na liturgia se dá nas seguintes formas: no sacrifício, e precisamente no presbítero; nos sacramentos, porque Cristo está presente neles; na palavra proclamada na Assembleia. Temos a presença real de Cristo na Eucaristia, que é uma presença perpétua, pois mesmo após a consagração ele permanece presente e real no sacrário. Os demais sacramentos temos uma presença transitória, ou seja, ele está presente enquanto acontece aquele sacramento. Bem sabemos que Jesus instituiu todos os sacramentos. Por isso, de maneira evidente, ele está presente em todos. Meus queridos irmãos, em tudo isso celebramos aqui na terra aquilo que vivenciaremos de maneira definitiva no céu. Como dizemos após a oração do Pai Nosso no rito da comunhão, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos a igreja peregrina a caminho da igreja celeste. Caminhamos ao encontro do Senhor. Como já dissemos, a celebração do mistério acontece desde o tempo apostólico, pois os discípulos já anunciavam a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O que foi mudado, ou melhor, o que foi mudando ao longo do tempo é a maneira de celebrar este mistério. Ao participarmos do mistério pascal de Cristo aqui na terra, nos preparamos para aquilo que vivenciaremos na eternidade junto de Deus. Por isso o mistério pascal de Cristo é além do tempo, ou seja, começa aqui e termina no céu. Meus irmãos, em últimas palavras, a liturgia não é do padre, nem do bispo. A liturgia é da igreja, que é o corpo místico e sacramento de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos os membros deste corpo. O que aconteceu é que ao longo do tempo, a igreja foi personalizando ou personificando a maneira de celebrar a liturgia, mas não perdendo a essência do mistério da liturgia, que é de Cristo. Todas as ações litúrgicas são para todo o povo, como já anunciamos no início deste programa. A liturgia não é do bispo ou do padre, ela é da igreja. E sendo da igreja, toda a ação litúrgica é direcionada a todo o corpo de Cristo, que é o corpo da igreja. A igreja é o corpo de Cristo e os fiéis são os membros. Os ministros da igreja agem em nome de Cristo e em nome de Cristo. As ações litúrgicas não são pessoais, mas celebrações da igreja, que é o sacramento da unidade, isto é, o povo santo reunido e orientado pelos bispos. Irmãos e irmãs, recomendo que para uma melhor compreensão da liturgia e para que possamos possamos aprofundar no tema, que leiamos a Sacrosanto Concílio. Ao ler esta Constituição Conciliar, que possamos entender que a reforma litúrgica foi necessária e ainda compreender o mistério que é celebrado. Lembremos sempre que a liturgia está no coração da igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e glorificai o Senhor. Com a vossa vida, demos graças a Deus.